Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Dias e agora vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina de máquinas elétricas do curso técnico em mecatrônica. Então nessa disciplina será dado início aos assuntos dos princípios básicos das máquinas elétricas, que são funcionamento, toda a teoria necessária para que essas máquinas e dispositivos funcionem, que são elas máquinas estáticas, são os transformadores, ou as máquinas dinâmicas ou rotativas, que subdividem em dois grupos, entre geradores e também motores elétricos. Nessa disciplina serão abordadas tanto as máquinas que funcionam com corrente contínua, como também corrente alternada, né? Então, qual o princípio de funcionamento dessas máquinas? Essas máquinas, principalmente motores e geradores, elas funcionam com base na conversão eletromecânica de energia. O que seria isso? Essa conversão nada mais é do que a troca de energia mecânica em energia elétrica e vice-versa. Então, se temos uma máquina que converte entre esses dois tipos, ela se baseia no princípio da conversão eletromecânica de energia. No caso de motores, eles transformam uma energia elétrica, que a gente fornece para o motor, em energia mecânica, energia rotacional. No caso do gerador, a gente converte uma energia mecânica em energia elétrica, que é o caso das usinas hidrelétricas e também aerogeradores em parques eólicos. Os geradores são máquinas que convertem energia mecânica em elétrica, produzindo correntes em condutores que giram através de um campo magnético. Então a gente tem um campo magnético. Esse campo magnético ele pode ser produzido através de ímãs permanentes ou então através de eletroímãs. Ao fazer com que um condutor, um fio, ele se movimente dentro desse campo magnético, faz surgir assim, através do princípio de indução, da lei de Lenz, uma corrente nesse condutor. Então podemos transformar assim uma energia mecânica, pode ser utilizada de uma queda d'água, por exemplo, ou do movimento do vento num aerogerador, e energia elétrica que pode abastecer casas e diversos outros tipos de máquinas, ou as indústrias, diversos equipamentos diferentes, né? Já os motores fazem o inverso, eles convertem energia elétrica em energia mecânica, quando os condutores conduzem correntes e são forçados a girar em um campo magnético. Então, assim, tem-se um campo magnético, esse condutor ele está imerso nesse campo magnético. Ao fazer percorrer uma corrente nesse condutor, haverá duas forças nesse condutor. Haverá a força do campo magnético, produzida pelo ímã, que pode ser permanente ou o ímã temporário, como os eletroímãs, e a força produzida pela própria corrente. Então, o somatório dessas duas vai fazer surgir assim uma força magnética, que ele irá produzir uma rotação nesse condutor, fazendo assim com que o motor gire. Então, dependendo do sentido dessa corrente e do campo magnético, o motor ele pode girar no sentido horário ou anti-horário, obedecendo a regra da mão direita, bem conhecida na física, na parte do eletromagnetismo. No princípio da indução magnética, temos que, sempre que um ímã ele se move em relação a um condutor fechado ou uma espira, haverá a produção de corrente. Então, na apresentação está indicando que uma espira, ao movimentar-se um ímã para frente ou para trás, é indicada no indicador de corrente a presença de uma pequena corrente circulando por esse condutor. Então, a partir disso, ocorre o princípio da indução eletromagnética, um princípio muito utilizado em máquinas como transformadores, também em carregadores sem fios, em cartões etiquetas RFID e outros dispositivos. Então, todos esses dispositivos, eles se baseiam através do princípio de indução eletromagnética. Um campo magnético se movendo em relação a um condutor fechado, a uma bobina ou uma espira. Transformadores são elementos muito utilizados em diversas aplicações, seja na transformação de energia, em dispositivos domésticos, dentre outros. Constituem como máquinas elétricas estacionárias, ou seja, elas não possuem partes móveis. Então ele tem apenas partes fixas, não há nenhum tipo de rotação ou deslocamento linear nesses dispositivos. E sua principal função é transmitir energia ou potência elétrica entre dois circuitos. Aqui vale ressaltar que o transformador ele não transforma potência, ele transforma apenas tensões e correntes, obedecendo uma relação que será vista mais à frente. Esses transformadores eles funcionam através do princípio da indução de correntes alternadas no seu núcleo. Então, ao aplicar uma corrente contínua, não haverá transformação nesse tipo de máquina elétrica. Então, é importantíssimo
que a corrente aplicada seja de natureza alternada, para que o transformador funcione. Transformadores são constituídos por um núcleo de metal ferromagnético, ou seja, é possível passar um campo magnético por esse material e confinar dentro desse material, para aumentar assim a densidade de linhas de campo magnético. Esse material também deve ser laminado, não deve ser constituído por um bloco único, e também é constituído, além do núcleo ferromagnético laminado, de enrolamentos. Então, na apresentação, estão indicando um transformador trifásico, utilizado em rede de distribuição, muito encontrado em ruas, e um esquema básico de um transformador, constituído pelo núcleo, suas linhas de indução e os dois enrolamentos. O enrolamento primário, onde será aplicado uma tensão, e o enrolamento secundário, onde será transformada a tensão do primário sendo elevada ou abaixada, dependendo da quantidade de espiras que existirá no primário e no secundário deste transformador. Um tipo de transformador especial é o autotransformador. Ele é um transformador que possui apenas um único enrolamento. Então, desse modo, não existe isolação entre o primário e o secundário do transformador. Dependendo da posição onde se coloca o terminal central do enrolamento do terminal secundário, pode-se variar, assim, a relação de tensão entre o primário e o secundário do transformador. À medida que vai se diminuindo a quantidade de espiras do secundário, diminui-se também a tensão no secundário e, consequentemente, a corrente também aumenta, já que a potência é constante e praticamente não há perdas entre o primário e o secundário desse transformador. Algumas características importantes. No transformador, a potência é conservada entre os enrolamentos primário e secundário. Temos um transformador elevador quando a tensão no secundário é maior que a tensão no primário. Então, isso caracteriza um transformador do tipo elevador. Quando temos uma tensão no secundário menor que a do primário, o transformador é dito abaixador. Então, temos esses dois tipos de transformadores, né? Elevador e abaixador, dependendo da aplicação onde será destinado esse equipamento. Na imagem está mostrado um transformador com enrolamentos, sendo que a quantidade de enrolamentos no primário é denominada por NP, enrolamentos no secundário NS, a tensão no primário indicada por VP e a tensão no secundário VS. Observa-se que as tensões dos enrolamentos elas são proporcionais diretamente em relação à quantidade de espiras. Então, quanto maior a quantidade de espiras, maior a tensão. Quanto menor a quantidade, menor a tensão também. Se a tensão ela é diretamente proporcional, a gente tem que as correntes ela vai ser inversamente proporcional. Então, quanto menor a quantidade de espiras, mais corrente a gente vai ter naquele enrolamento do transformador. Então, essa equação é muito utilizada para determinar tensões de primário e secundário a partir da quantidade de enrolamentos que temos no transformador, enrolamento primário e enrolamento secundário. Os transformadores eles podem ser classificados quanto a algumas características, que são elas a finalidade, a aplicação que será destinada a esse transformador, como transformadores de corrente, transformadores de potência, transformador de distribuição e de força. Quanto ao tipo, eles podem apresentar 2 ou mais enrolamentos, no caso de transformadores trifásicos, ou também autotransformador quando tem apenas um único enrolamento. Quanto ao material do núcleo, ele pode ser ferromagnético, geralmente constituído por um aço silício, tratado termicamente, ou então núcleo de ar. Quanto ao número de fases, o transformador podem ser monofásicos, onde atende apenas uma única fase, trifásico, constituído pelas 3 fases, ou então mais de 3 fases do tipo polifásico. O núcleo transformador também ele deve ser laminado. Essa laminação ela serve para reduzir as correntes parasitas que surgem no núcleo. Então, o núcleo é feito de diversas lâminas que são isoladas entre si. Então, se não houvesse essa laminação do núcleo, haveria grandes perdas por conta das correntes parasitas e isso eventualmente elevaria a temperatura do núcleo e eu estaria perdendo energias nesse transformador. Então, ao invés de transformar toda a energia do primário para o secundário, haveria uma perda intermediária, ocasionada pelas perdas térmicas, que são as correntes parasitas ou correntes de Foucault. Então, nesta aula, entendemos os princípios de funcionamento das máquinas elétricas, todo o princípio da indução eletromagnética, da força magnética, que fazem funcionar as máquinas elétricas rotativas ou dinâmicas, que são os motores e geradores,
e também as máquinas estáticas ou estacionárias, que são os transformadores. Além de compreender também o funcionamento dos transformadores elétricos. Então, na próxima aula, veremos o funcionamento das máquinas de corrente contínua, tanto motores e geradores, implementando todo esse conhecimento que vimos na base na primeira aula. Então, até a próxima aula, pessoal.